Dia 27 dos nossos 42 passos. Como é que tem sido por aí? Por aqui, como eu venho compartilhando com vocês, tem sido bastante desafiador, porém transformador. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tenha certeza que nada é por acaso. Te convido a olhar lá todos os passos para que você encontre um chamado dentro desse propósito. Tenho certeza que vai transformar a sua vida. Então vamos lá? Dia 27, derrotando a tentação. Vamos ao vídeo? Nesse capítulo 27, vamos terminar o estudo sobre tentações. Vamos falar sobre alguns passos práticos, sobre como derrotar a tentação. E só me deixe dizer que eu acho que você vai se encorajar através disso, porque sempre há uma saída. Às vezes você acha, sabe, Rick, eu estou passando por algo que ninguém passou. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade. A Bíblia diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. E junto com a tentação, ele te dá uma saída para que você seja capaz de escapar. O que isso significa é que toda tentação é comum. Isso é uma boa notícia, porque se a tentação é comum, o que significa que todos experimentam as mesmas tentações, o que significa que Jesus experimentou as mesmas tentações que você, devem haver soluções comuns. Em todos esses passos que você vai ver nesse capítulo, eu quero enfatizar um passo que é importante. Você não vai se dar bem sozinho. Se você pudesse, faria, mas não pode, então não vai. Sabe, todas essas tentações são persistentes na sua vida e você gostaria de mudá-las e você continua lutando mais e você é pego no ciclo da derrota. Você fica tentado, então depois você cede, e depois você se culpa, e depois você confessa, e depois você fica tentado, e depois você cede, e depois você se culpa, e depois você confessa, e você fica preso no que eu chamo de ciclo de frustração. Só há uma maneira de romper com isso, e você nunca vai acabar com isso sozinho. Deus interconectou o universo de maneira que precisamos uns dos outros. E é em comunidade que crescemos. Nós temos um programa aqui que se chama Celebrando a Recuperação. Mais de 10 mil pessoas já fizeram o Celebrando a Recuperação. E as pessoas estão se libertando de todos os tipos de tentação, pecados, estilo de vida e vícios. E a única razão disso funcionar melhor que qualquer outra coisa é que nós fazemos do jeito da Bíblia. Ou seja, a Bíblia diz em Tiago 5,16, confessem seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que sejam curados. Repare que não está dizendo para confessar pecados a Deus. Se você quer ser perdoado, você deve confessar a Deus. Mas se você quer acabar com o vício, você deve confessar para outra pessoa. Você não precisa confessar para todo mundo, mas todo mundo precisa de uma pessoa na vida que o ama incondicionalmente. Você precisa encontrar essa pessoa. Talvez um pequeno grupo, revelando os seus sentimentos, é um começo da recuperação. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproximem-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo 2:22. Lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10:13. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como explicarei adiante. Ao invés disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta uma concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando-o ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que pretende sua atenção também aprisiona
você. Por isso Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? É o poder da sugestão. Nos movemos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de uma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você apenas está se programando para repetir o que foi feito. As dietas, em geral, não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter-se nervoso. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia se concentrar em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força, isso o envolverá em sua teia. Ignorar a atenção é muito mais eficaz do que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a atenção o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a atenção, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com os pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente a avaliar o que observa na mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo, escolha cuidadosamente em o que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo você pode estabelecer sua forma de pensar. Revele sua luta a um amigo espiritual ou um grupo de apoio. Não será necessário contar a todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Deixe-me ser claro: se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, contra um vício ou uma tentação constante e está tolhido em um ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você e que o incentive e que o responsabilize por seus atos. O plano de Deus para o seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é um antídoto para sua luta solitária contra os pecados que não dão trégua. Deus disse
que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então, tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Existe uma igreja onde vimos o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas, recomendando enfaticamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e a sua tentação são exclusivos e que, por isso, deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentando as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos os nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora do controle. Como, por exemplo, problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornando-se rotineiros e crescendo cada vez mais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois, você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está experimentando um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos que um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outras pessoas. Mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Resista ao diabo. Depois de nos humilhar e nos submeter a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4:7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, lutar e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembrem-se disso. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como a arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras, que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem o convencer com a sua lógica.
nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido a memorizar um versículo por semana até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Dia 27, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sempre há uma saída. Versículo para memorizar: Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, 13. Pergunta para meditar: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Medite, pense na sua resposta e te vejo no próximo vídeo.